Já pude assistir a nova obra Memórias de um Caracol e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Memórias de um Caracol conta a história de uma jovem garota que, conforme vai crescendo, justamente começa a ter uma fixação por caracóis. Isso afeta a vida dela rotineiramente, o que faz com que ela se aprisione nesse mundo. Afinal, será que ela conseguirá se soltar dessas amarras dos caracóis? Ou não? Memórias de um Caracol é a nova animação do Adam Elliott, um diretor muito conhecido, principalmente no meio das animações mais pesadas, né? Pelo clássico, não tão clássico assim, porque é um filme recente até, Mary Max. Ele é bem conhecido, então, nesse ramo dessas animações mais adultas, mais filosóficas, mais intelectuais, etc. E aqui ele faz o seu novo longa, né? O seu segundo longa depois de 12 anos sem produzir nada, né? Ou qualquer coisa do tipo. Ele solta Memórias de um Caracol, mais um longa, né? Mais uma obra que vem nesse viés do real com animado em tela. Então, um dramatizado mais pesado, mas junto com toda essa questão da animação, né? Mais uma vez, ele aqui retoma o seu estilo, tanto nos curtas que o próprio já fez, quanto, né, na sua única obra longa-metragem, Mary Max. E eu já posso dizer logo de cara que, mais uma vez, aqui todos os temas, né, que o próprio diretor sempre trabalhou nessa pequena carreira mais vasta de conteúdo, são retomados aqui, né? Aqui Elliott, ele propõe justamente toda essa dissertação sobre a condição humana em relação social, né? Essa personagem que tem fixação com caracóis porque quer se isolar do mundo, não quer muito viver em sociedade, né? Meio niilista. Ela não gosta muito dos seus arredores e quer justamente tem esse afeto por caracóis porque eles são isolados de si. Então tem todo um conceito relacionado à própria especulativa do filme, né? O próprio enredo aqui, ele toma grande parte dos diálogos, grande parte da forma do próprio filme. Ela está numa prisão constante e todos os planos a retomam disso, né? Os planos, justamente, são janelas que sempre enquadram a personagem, né? Ela sempre está aprisionada nos seus arredores, seja na sua casa, né, seja por meio dos seus planos que justamente prendem ela em certos objetos, como janelas, ou a própria casa da personagem. Tudo é muito claustrofóbico em sua vida. Ela pouco sai, diferentemente do seu irmão perdido, que também participa dessa história, e é um aventureiro. Ele constantemente está por aí, tá se aventurando pelo mundo, o descobrindo, o desbravando e o enfrentando. Ele enfrenta diversos perigos em seu caminho, diferentemente dessa irmã, né, a protagonista dessa história. Ou seja, vai ser uma história que vai falar sobre os perigos da vida, os perigos de se fechar e os perigos da rebeldia, os perigos de todo viver em si. É um filme que justamente vai trabalhar todos esses pontos nihilistas, né, que o diretor tanto gosta e aprecia, porém aqui com novas abordagens, claro, envolvendo essa temática dos caracóis, né? Os caracóis como uma forma de isolamento, afinal, quando eles sentem medo, eles se isolam, eles vão para a sua casca, assim como nossa protagonista, nossa personagem principal. O stop motion aqui, mais uma vez, funciona. Afinal, o filme sabe que toda essa realidade inventada tem esse quê de fantasioso, esse fantasioso que só pode ser obtido através da animação, né? Então, uma história extremamente densa, mas justamente como o próprio estilo do Adam, né, o próprio diretor, ele sabe muito bem conduzir essa história densa com esses elementos mais humorísticos, justamente através desse stop motion. Então, tudo aqui, apesar de ser extremamente sombrio, é um sombrio jocoso, cômico, que te faz justamente gerar gargalhadas ou coisas do tipo. É algo mórbido, mas algo mórbido que você não consegue deixar de ver. Algo mórbido que consegue ser extremamente engraçado em certas instâncias e que justamente gera todo esse tom ainda mais sombrio carregado para a própria obra em si. Poucas coisas aqui são convencionais, eu diria.
O próprio longa, apesar de ser pesado, né, e ter várias obras que hoje em dia são pesadas, mesmo sendo de animação, ele ainda assim tem todos esses tons mais, diria eu, mais mórbidos, justamente como eu estava falando, né, retomando, mas isso geralmente não combina muito com animações, até mesmo as adultas. Né? Geralmente os filmes mais adultos de animação, eles tentam ser sarcásticos, pirados de certa forma, eles tentam se apoiar extremamente no humor depreciativo ou coisa do tipo, e aqui não necessariamente é assim. Aqui acompanhamos essa história extremamente melodramática sobre uma irmã que se separa do mundo, né? Ela se separa do seu irmão, a sua família não é mais presente por uma série de motivos, mas ela se isola desse mundo, esse mundo que pouco a oferece, né? Ela fica em seu recanto. E é justamente aí que a história começa. Então não é depreciativo em relação ao mundo aqui, necessariamente. O Adam, né, o diretor, ele acaba por fazer com que a história, na verdade, seja muito mais autodepreciativa, o que é extremamente diferente da depreciação proposta por outras obras do gênero. Aqui o bizarro, o macabro, o jocoso, tudo aqui se interliga, né? Em uma espécie de conjunção, uma conjunção do terrível. Um terrível que nesse caso é agradável. O filme tenta ser horrível, monótono, etc. Mas assim ele acaba gerar novos ares, novas experiências. Eu sinto que o cinema do Elliott é muito rico nesses pequenos detalhes, sabe? Algo que pode ser mórbido e horrível também pode ser lindo e, na verdade, uma obra extremamente engraçada. Um leve apontamento social que deixa tudo mais cômico. Tudo ainda se interliga com esse fator do stop motion, da animação, do irreal. Aqui acompanhamos situações incrivelmente mórbidas, mas tudo é irreal e o filme tenta deixar isso o mais nítido possível. Até sua dramatização é irreal. As coisas pelos quais os personagens passam são inacreditáveis e nunca poderiam ser executadas na vida real. Mas, no campo das animações, da arte feita às mãos, tudo é possível. E assim o filme deixa mais óbvio isso. É como se fosse um drama tão hiperestilizado, tão mega construído e elaborado, né? Algo impossível de se acontecer na vida real, que somente uma animação para descrever os sentimentos daqueles personagens que aqui habitam poderia ser feita assim. O que acaba gerando com seu passar, né, uma obra que é condensada, mas ao mesmo tempo é expansionista. Ela é várias coisas ao mesmo tempo. O macabro aqui é um macabro que gera um engraçado, o jocoso, aquilo que se ri. Então, quanto mais ondas desse sombrio capturado também pela fotografia, né, com uma coloração ao redor meio cinza amarronzada, quanto mais desse cinza, desse fusco for capturado por tela, quanto mais desses personagens extremamente treslocados forem, né, mostrados, e quanto mais dessa história que é catártica, mas em um sentido mais enfadonho, eu diria, mostrada ao público, mais nos interessamos pela obra. Aqui, tudo aquilo que não seria interessante no realismo ganha coloração, ganha cores, ganha vivacidade pela própria animação em si, pelo estilo de animação usado e justamente por essa arte que faz do irreal o mais real possível. Então, eu vou colocar aqui para a Memória de Caracol uma nota 8.5 de 10. É um filme que eu de fato gostei, apesar dele não ser algo incrível em seu roteiro ou coisa do tipo, em sua forma eu achei belo. Eu achei muito bem construída todas as relações aqui, todas essas tensões que beiram o humorístico, mas ao mesmo tempo beiram algo grave, né? Uma situação extenuante que te tira de si pelo drama, mas que ao mesmo tempo te coloca de volta por esse humor mórbido que o longa tem em si. Não somente esse, o Mary Max, o primeiro longa de Adam, também tem essas questões. Aqui ele retoma mais uma vez as próprias e coloca sua personagem principal em mais uma prisão. Né? Agora uma prisão de caracóis, né? Diferente do Mary Max, que era uma prisão sobre cartas, né? Um filme que tem uma ideia diferente.
aqui em Memórias de um Caracol é uma prisão de uma maneira mais metalinguística, né? Porque a própria personagem é a diretora do filme em certos momentos, certas instâncias, conforme a história vai se passando. Então, aqui temos várias questões, mas elas sempre retomam o mesmo tema. Quando que essa personagem vai se libertar para finalmente tentar aceitar o mundo ao seu redor? E, no caso do irmão, quando que ele vai deixar de se aventurar para justamente viver uma vida mais digna de seu próprio respeito? Em meio a essas conversas, aqui que o longa brilha. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!